Boa tarde. Nós vamos trocar algumas ideias com vocês sobre esse tema, que é um tema extremamente delicado, que infelizmente tem deixado muitas famílias desamparadas, desestruturadas, em função desse término, em função dessa relação que não conseguiu se desenvolver, alcançar êxito. Nós sabemos que ninguém casa, ninguém assume uma relação com objetivos predeterminados de que ela não venha alcançar êxito. Esses dias atrás me perguntaram: Marcelo, quando é que começa o divórcio? Eu falei: no namoro. Aí o pessoal levou um susto. Já no namoro? O divórcio começa no namoro. Será que todas as relações, quando elas começam e se desenvolvem, elas se desenvolvem de uma forma saudável? Equilibrada? Madura? O fato de você estar encantado ou apaixonado e vivendo um vínculo amoroso com alguém, isso implica que haja respeito, valorização, cumplicidade, amizade. Então há muitas relações. Eu falo isso porque quando eu ouço depoimentos de reclamações em relação ao cônjuge e eu pergunto: você lembra quando isso começou a acontecer? Ah, não, quando a gente namorava ele já era assim. E aí? Você chegou a conversar com ele sobre isso? Não, porque, poxa, a gente estava namorando, falar sobre esse assunto, eu poderia passar por um papel de chata, de uma pessoa intransigente, e outra, vai que ele desiste dessa relação e por eu estar reivindicando e exigindo algumas mudanças, então eu deixei. Já incomodava no namoro, nunca falou nada sobre aquele mal-estar. Existem comportamentos, gente, que eles são nocivos, independente da natureza do vínculo. Existe comportamento numa relação que ele não é bem quisto e bem visto, independente da natureza. Não importa se é namoro, se é noivado, se é casamento. Não vai bem, é agressivo, diminui a pessoa, agride, humilha. E se você já percebe isso no namoro e não faz nada, e será que acredita que casamento é um momento mágico? Eu ouço muito isso. Ah, Marcelo, no casamento eu ponho esse homem na linha. No casamento eu vou endireitar esse homem. Então nós sabemos que o divórcio, ele é um produto final, assim, ninguém dormiu apaixonado e na mesa da manhã, no café da manhã, vira para o marido e fala: bem, passa manteiga. O marido passa manteiga, ela passa aquela manteiga ali no pão, e antes de dar aquela mordida, ela vira para ele: ai, bem, acordei hoje com a vontade. Ele de quê? Divorciar. E eles dormiram apaixonados. E no dia seguinte, na mesa do café da manhã, ela vem com essa conversa. A gente sabe que não é assim. Uma pessoa, quando opta pelo divórcio, seja o homem, seja a mulher, ou ambos, essa relação já deu inúmeras pistas de que a relação não ia bem. E só que uma coisa é você perceber que as pistas estão sendo dadas,
existe um mal-estar, uma insatisfação, e o que eu percebo é que há muitas vezes uma omissão, uma preguiça, um comodismo, né, da nossa parte, em manter os braços cruzados, né, okay, em manter os braços cruzados e deixar do jeito que está para ver como é que fica. Só que chega um momento que fica insuportável, né? Alguns medos são comuns, tais como: vou conseguir refazer. Esses são algumas situações, né, que ocorrem pós-separação. Vou conseguir refazer a minha vida? Será que ainda gosto dele? Vou sobreviver sem ele? Vou ficar sem nada financeiramente? Como vou conseguir me sustentar ou manter o mesmo padrão de vida? Nossos filhos vão me culpar ou me cobrar? Meus filhos vão sofrer? Vou ficar sozinha? Ele vai refazer a vida dele logo, inclusive com outra? E eu vou ficar aqui triste sem ninguém? Essas e muitas outras são algumas das questões que atormentam a mente e o coração de quem vislumbra a possibilidade de uma separação, né? Nós sabemos que muitos casais até perpetuam a permanência no casamento em função desses medos. Ruim com ele. Homem é tudo igual mesmo. Sair dessa relação para entrar noutra é trocar 6 por meia dúzia, só vou trocar de sogra e CPF. Já que eu tenho que comer esse saco de feijão, de farinha junto com ele, vamos acabar de completar essa tarefa. Então há muitos medos que povoam, né, a mente do casal, e muitas vezes, em função esses questionamentos e inúmeros outros, muitos prorrogam a permanência, né, e outros até perpetuam. Vivem 30, 40, 50 anos juntos, e que não é sinônimo de alegria, felicidade e realização. 50 anos de casados, 40 que dormem em quarto separado. Mais de 30 ou 35 que não mantêm relações sexuais. A última relação sexual foi quando o Juninho nasceu. O Juninho já casou, já é pai. Então é aquele casamento de fachada. Quem está de fora acha até bonito. Nossa, 50 anos juntos. E aquele casamento bem de fachada mesmo, bem de teatro, para a família, para a sociedade, né? Mas o que se passa ali na intimidade, né, daquele casal, daquela família, só quem está ali dentro sabe. Então muitas vezes são 30, 40 anos de isolamento, sofrimento, maus tratos, abuso, humilhação, né? Então a gente tem que ficar atento quando a gente ouve 40, 50 anos. Isso não necessariamente implica que são 50 anos de uma relação madura, equilibrada, perfeita, gente. Não. Tá? Existem casais, sim, que chegam a 50, 40 anos, com seus problemas, com as suas limitações, né? Mas onde há um certo respeito, há uma maturidade, uma cumplicidade, uma parceria, uma amizade, né? Isso não implica que eles não tenham problemas. Tem problema com qualquer outro casal. A diferença está em como eles administram esses conflitos. O casal, quando não consegue administrar os conflitos e já não existe mais a figura do diálogo, e o que aparece agora são só agressões, humilhações, e muitas vezes a agressão ela deixa até de ser psicológica e emocional, passando a ser a agressão física. Agora, o que fazer? Será que ele vira aqui sim um pouquinho para eu não ficar com toscolo? Você merece um sorvete hoje. O que fazer? Como superar? Em primeiro lugar, não ficar se fazendo de vítima da situação ou se sentir um fracassado. A fase inicial é dolorosa, parece que nunca vai passar, mas ela passa, acredite.
Há coisas que só o tempo mesmo resolve, mas se tiver muito difícil de suportar, procure ajuda, uma amiga, um familiar ou um serviço especializado. Esqueci de colocar aí tratamento espiritual, tá? Que ajuda bastante. Não só o tratamento espiritual, como continuar, quem já faz parte de algum trabalho na casa espírita, continuar mantendo o trabalho, se mantendo no trabalho da casa espírita, porque ele é extremamente terapêutico. Então, o que eu percebo é que existem muitos espíritas que, na medida que a vida começa a exigir dele, e ele vai vivendo alguns desafios, obstáculos, conflitos, ele vai se afastando. Se afasta da casa, se afasta dos trabalhos, se afasta dos amigos, e o momento que ele mais precisa estar vinculado, ele se afasta. O trabalho é terapêutico, o tratamento espiritual é extraordinário, a convivência com as pessoas do meio espírita dão um suporte muito significativo. Então a gente percebe que, infelizmente, alguns se desvinculam. Tem gente que acha que ser espírita só é interessante quando está tudo bem, quando está tudo legal. Então tem muito espírita que, infelizmente, ele foi se rendendo às dificuldades, e se desvinculou da doutrina. Não só da doutrina espírita, mas a gente vê isso também em outros segmentos religiosos. Não fica bem, gente, a postura de vítima, não fica bem a gente ficar... De 10 pessoas que você encontra, 11, você vai fazer aquele relato, daquela situação dramática para todos que te permeiam a relação. Então seja mais reservado, é interessante. Procure manter um diálogo dessa natureza com pessoas que você acredita que tenha maturidade, responsabilidade, equilíbrio e que saibam ouvir. Existem muitas pessoas aí fora despreparadas, e se junta esse despreparado com você que já está desestabilizado, e muitas vezes que já abre uma guarda aí, já abre uma brecha para uma influenciação espiritual. O que eu vejo de pessoas que se deixam levar por comentários, infelizmente, pouco felizes, pouco maduros, de pessoas desavisadas, despreparadas, e acabam, às vezes, assumindo compromissos ou comportamentos muito inadequados. Mas a boa notícia é que existem pessoas muito sensatas, muito equilibradas, dentro da doutrina mesmo, ou um casal, tá? Todos nós, eu acho difícil alguém aqui não conhecer um casal que não tenha como referência, ou uma pessoa que você não tenha como referência. Procure essa pessoa, E essas pessoas geralmente elas nos dão chão, nos dão paz, nos dão equilíbrio, e ajuda bastante. E quando essas pessoas vierem conversar com a gente, nós que estamos ouvindo, gente, como amigos, não necessariamente nós temos que ter respostas para essas pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, o que elas querem é serem ouvidas. Então não fique pensando, meu Deus, ela veio agora desabafar comigo, o que eu falo para ela? E aí tem gente que começa a viajar, a inventar histórias, a tomar dor do outro. Muitas vezes, gente, a melhor ajuda é a escuta. Escuta. Porque pode ser que você seja a única pessoa na relação dessa pessoa que te procurou, que está te escutando, que está escutando ela sem interromper, sem criticar, sem fazer juízo de valor, e que escuta de uma forma honesta. Mas Marcelo, eu não sou psicólogo, eu não tenho conhecimento, tenho pouca leitura. Minha querida, não esqueça que nós nunca estamos a sós. Quando alguém te procurar e você já sabe até a natureza do assunto, faça uma prece antes. Peça para o seu mentor te iluminar, te inspirar. E eles não costumam abandonar. Pode ser que você se inspire, receba uma intuição e possa vir dar um lenitivo de paz para essa pessoa. E mesmo que não venha, gente, só de você escutá-la,
de uma forma honesta, segura, tá? Você ajuda a pessoa a se equilibrar. Quantos não saem, às vezes, depois de uma conversa dessa natureza, falando: nossa, eu cheguei aqui tão desesperada, tão desequilibrada, foi tão bom conversar com você. E você muitas vezes ficou igual vaquinha de presépio na frente dela, só assim, ó. Você não falou nada para ela, só, nossa, que chata, hein, amiga? Você não falou nada de profundo, mas ela saiu dali numa paz. Então acredite, muitas vezes a melhor ajuda é a escuta. Ouvir, gente, essa pessoa já ouviu demais, e vai ouvir muito ainda. Descortinados os medos através dessas questões, então é preciso mensurar qual deles mais me assusta. E como dissemos, qual dói mais? Só aí inicia a elaboração dos lutos, ou seja, o encarar desses medos, compreender qual o real significado deles, desmistificá-los e, finalmente, aprender novos repertórios, práticos e emocionais para lidar com cada um de maneira tranquila. Então, diante de todos aqueles questionamentos que veio à cabeça pós-rompimento, como é que vão ficar as crianças, e a vida financeira, e a guarda, e isso e aquilo, identifica o que mais te atormenta, para você cuidar, para você focar e buscar ajuda. Até para buscar ajuda, gente, a gente precisa saber. Eu preciso ter uma noção do que mais me atormenta, o que mais me angustia, para poder focar, buscar leitura, buscar um aconselhamento, buscar um tratamento, buscar um suporte com um profissional, seja na área, de repente, às vezes, psicológica ou até mesmo jurídica, familiar. Então, eleja a prioridade, identifique. A sociedade, de uma maneira geral, tende a olhar para o separado ou a separada. Sim, falo assim porque é desse jeitinho mesmo que as pessoas costumam se referir, como se separar fosse algo de outro mundo, um atestado de fracasso no casamento, mas nem sempre é assim. Eu vejo justamente ao contrário. Quem toma a decisão de se separar é muito corajoso. Primeiro, porque teve a coragem de sair do comodismo, e segundo, porque tem a coragem de assumir os seus próprios sentimentos, para si mesmo e para toda a comunidade. Isso não é egoísmo. Talvez seja justamente uma forma de altruísmo, de pensar no outro também, que não é obrigado a conviver com a infelicidade, com o mau humor, com as brigas, com o ciúme e com todas as outras coisas que acontecem quando um casal já não está mais tão afim de ficar junto, salvo as exceções em que o casal decide se separar simplesmente porque a paixão acabou e o fazem civilizadamente. Então, tomar uma decisão dessa, gente, não é fácil, exige realmente muita coragem, muita maturidade, e a gente sabe que, dependendo de como está a configuração da relação desse casamento, o divórcio pode ser o menos pior, porque conforme for a rotina dessa relação, existe casais que a rotina é uma rotina extremamente dramática, ela vai piorando, a ponto de chegar às margens mesmo dos maus tratos, da agressão física, da vida extraconjugal, das traições, do abuso e dos maus tratos também com os filhos. Então, muitas vezes, o rompimento é a situação menos pior. Eu já acompanhei várias situações em que eu lembro de uma mãe que foi chamada na escola e ela ficou preocupada, porque foi um convite para ir à escola depois de uma separação, já tinha um tempo de separação, e ela pensou que o filho estava tendo problemas,
Para surpresa dela, a coordenadora pedagógica chamou ela para conversar e perguntou: aconteceu algum episódio novo na sua vida? Ela: por quê? Não, o seu filho, ele melhorou demais a performance dele aqui na escola. Ele era um menino que vivia canto, triste, não interagia, era um comportamento antissocial, notas medianas. E de uns tempos para cá, esse menino está radiante, simpático, começou a fazer vínculo, aumentou o número de amigos, as notas dele lá em cima, prestativo, bem-humorado. Aconteceu alguma coisa? Ela: eu divorciei. Então, por incrível que pareça, gente, dependendo do histórico do casal, o divórcio acaba sendo um grande presente para os filhos. Eu lembro de um filho de 27 anos, que ele disse que: Marcelo, esses dias eu estava em casa e ouvi alguém sorrindo, uma voz diferente, um riso diferente. Eu saí do meu quarto e fui lá na sala. A hora que eu cheguei, minha mãe. E eu parei, fiquei ali olhando para ela, minha mãe rindo com gosto. Foi a primeira vez em 27 anos que eu vi minha mãe sorrindo. Ela divorciou-se depois de 25 anos de casado. Eu nunca vi minha mãe sorrindo. Os depoimentos que eu tenho de pessoas que divorciaram, gente, por incrível que pareça, existe vida pós-divórcio, viu? Depoimentos do tipo: Marcelo, eu faço agora em 1 ano o que eu não fiz em 20. Eu voltei a estudar, eu posso frequentar a doutrina, porque eu era até cerceada para ir para a doutrina. Eu estudei, passei no concurso. Eu faço hoje, eu estou trabalhando, eu voltei a fazer atividade física. A listinha de situações que ela voltou a fazer. E por quê? Que relação que é essa, gente? Em que você vive coagida. Você não pode ter amigos, você não pode estudar, não pode trabalhar. A listinha de não pode é quilométrica. Isso é casamento? Ou isso é um cárcere? Que papel que é esse que uma outra pessoa exerce na vida do outro e que, ao invés de agregar valor, ele inibe o crescimento, ele anula as possibilidades dessa pessoa evoluir e se desenvolver? Qual a finalidade de uma relação? Interromper o processo evolutivo do outro? Estagná-lo? Ancorá-lo na ignorância e no status quo de parasitismo? Por que o outro não pode continuar se desenvolvendo? Qual o problema de uma mulher estudar, trabalhar, frequentar um centro, ter amigos, ter uma vida social? Então, por incrível que pareça, em pleno século XXI, nós ainda encontramos alguns homens ainda do século XIX, que coagem, que proíbem, que impedem e, infelizmente, então por isso que às vezes muitas mulheres dão um salto em termos de qualidade de vida astronômico pós-rompimento. Agora, o ideal, uma questão para refletir agora as mulheres que viveram esse drama: por que eu me permiti manter um vínculo com uma pessoa dessa natureza? Eu não casei à força. Por que eu permiti que o outro me impedisse de continuar tocando a minha vida? Por que eu me anulei também? Então eu não posso me colocar também só na condição de vítima. Porque, e a minha autonomia, onde é que está? Por que eu não fiz valer os meus direitos? Por que eu não reivindiquei? Por que eu aceitei um relacionamento tão autoritário, machista como esse? Será que eu acho que eu mereço uma relação com esse perfil? Porque se não fizer essas considerações, gente, a probabilidade de que o próximo parceiro dela seja muito parecido com o ex é de 110%.
porque ela não mudou nada em termos de estrutura, continuou com a mesma cabeça e comportamentos e conceitos que ela tinha quando ela mantinha a relação com o marido dela. Aí ela rompe, não muda nada, a probabilidade dela repetir todos esses padrões não mudou nada. Só mudou o CPF e a sogra. Por isso que eu acho delicado quem acaba de sair de uma relação, e já, próximo. Segundo o ditado popular, a fila anda, Então, eu sinto que seria extremamente salutar se a pessoa parasse um pouquinho para entender o que foi que aconteceu no meu casamento, Não ficasse no discurso de vítima, mas tentasse entender quais foram as minhas contribuições também para que essa relação não lograsse êxito. Eu também tenho responsabilidade. Uma relação, ela não é unidirecional. Conversar e explicar a separação aos filhos é essencial e indispensável para que a separação ocorra da melhor forma possível. Então, eu sinto que essa é uma tarefa que muitos casais não têm feito. Eles, muitas vezes, fazem a síntese da resenha e do resumo. Eles não sentam, não conversam, não explicam, e às vezes passam a informação de uma forma muito distorcida, enganosa e superficial para os filhos. Então, os pais, os casais que pensam em separar, eles deveriam também planejar, se organizar, para poder, de alguma forma, passar, compartilhar essa informação com os filhos. Depois vem os outros passos. Aceitar que a relação teve um fim, por exemplo, e às vezes a gente... tem gente que separa e o cônjuge aceitar que a relação acabou, às vezes leva tempo, que é um luto, às vezes há uma esperança, às vezes a pessoa acha que foi uma atitude impulsiva, a gente ainda vai reverter isso aí. Então, às vezes é um comportamento às vezes bem ambivalente, às vezes você sente um alívio e às vezes vem uma culpa, vem uma cobrança. Então, um dos primeiros passos para que a gente comece um processo de mudança é aceitar que acabou. Há alguns casos em que há uma resistência muito grande. Tem gente que está com aliança no dedo há mais de 2, 3 anos, e o ex já até casou de novo, já contraiu uma nova relação, mas ela ainda tem uma esperança. Ele está só dando um tempo, ele ainda vai voltar. Mas então aceitar que acabou já é um estágio. Se a escolha partiu do outro, aceite. Não saia por aí falando mal, não fique correndo atrás, não fique perseguindo a eleita ou eleito do novo relacionamento. Isso só causa mais dor e sofrimento, além de levar a lugar nenhum. O outro não vai voltar porque você o persegue. Isto só vai fazer com que ele se afaste ainda mais. Então, nós vemos isso. Infelizmente, há pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com esse tipo de situação. Às vezes assumem um comportamento de negação e às vezes passa até a ter um comportamento meio que sociopata. Começa a perseguir a pessoa, no trabalho, na casa, liga o dia inteiro, manda mensagem. Se essa pessoa contrai um novo relacionamento, ele começa a ameaçar o novo parceiro ou a nova parceira. Então, às vezes, infelizmente, em alguns casos, chega a situações mais dramáticas ainda, como às vezes até levar a óbito ou tirar a vida do atual parceiro e até mesmo da ex e, por fim, suicidar. Conversar e explicar, já foi. Outra dica importante é preservar os filhos. Não coloque-o contra o pai e a mãe. Então, infelizmente, vocês acham que isso acontece, gente? Do pai colocar o filho contra a mãe e vice-versa? Por que as pessoas fazem isso?
Então, infelizmente, se as pessoas soubessem o mal que elas estão fazendo e os prejuízos que advirão desse comportamento, elas jamais fariam isso. É de uma maldade, é de uma perversidade você usar os seus filhos para transferir as suas mágoas, o seu ódio, a sua revolta, tudo aquilo que você não teve maturidade e competência para administrar, trabalhar, e agora você acaba por fazer, assumir esse comportamento. Não seria, isso não é uma atitude de forma alguma saudável, e as pessoas tinham que aprender, deveriam aprender a separar esses conflitos, essas dificuldades e limitações da relação. O pai será pai e a mãe também, eles são sem data de validade. Pai não tem data de validade, nem mãe. E o ideal é que esses pais, eu recebo alguns casais e falo: olha, eu sei que a relação de vocês não está fácil, mas o que vocês puderem fazer para, em nome dos filhos, se tornarem, pelo menos assim, pessoas que se suportam. Não precisa morrer de amores, não. Só de você não falar mal, não denigrir a imagem do outro, não utilizar o outro como garoto de recado, seja qual lá for o fim, se for um fim negativo, vocês já estão dando um grande passo. Os casais fazem isso às vezes, quando os filhos são, desde sempre, independente da faixa etária. Mais tarde, quando esse filho começa a dar problemas, a relação entre esse casal já não era boa, porque já até chegaram a separar. E depois de fazer isso, muitas vezes ela se potencializa e se tornam grandes inimigos. Então, não ajuda em nada, gente, você transferir esse mal-estar para os seus filhos. Então, se existe todo esse mal-estar, busca ajuda. Saiba separar. O que você construiu com ele foi com ele. A relação com o seu filho, ela não está pronta, ela está em construção. E eles têm uma vida inteira para desenvolver. Já ouviram histórias de muitos pais que se tornaram melhores pais depois da separação? Já ouviram casos assim? Já ouviram? Pai que se tornou muito mais presente na vida dos filhos depois do divórcio do que quando estavam juntos? E às vezes mãe também? Então, essa é uma boa notícia, assim como foi aquela notícia que eu falei. Tem crianças que depois que tem a separação, eles passam a se sair melhor na escola, param de fazer xixi na cama, param de ter comportamentos de regressão, se tornam meninos mais amáveis. Porque pensa bem, gente, como é que fica a cabeça de uma criança assistindo todos os dias aquela guerra dentro de casa? Porque tem casais que o mal-estar não é uma vez por semana, uma a cada mês, não. Tem casal que o dia que eles não brigam, o dia que o pau não quebra ali dentro daquela casa, tem alguma coisa errada. O marido viajou, alguma coisa, porque passa a ser rotina. Imaginem a cabeça de uma criança vendo isso todos os dias. Uma coisa é você ver um dia sua mãe chorando pelos cantos. Agora, todos os dias, chorando pelos cantos, trancada no quarto, mal-humorada, agressiva, infeliz. E você passar anos assistindo esse filme, como foi o caso desse jovem que falou: eu levei 25 anos para ver minha mãe sorrindo. 25 anos para minha mãe poder receber os nossos parentes, porque nem parentes meu pai gostava de que ela recebesse aqui em casa. Chegavam parentes aqui em casa, eles se trancavam no quarto. Sempre fui antissocial, um bicho do mato. Minha mãe, pela primeira vez, está podendo trabalhar, sempre quis trabalhar. Então, por isso que às vezes o divórcio, ele é uma libertação, para um casal que não conseguiu ter maturidade espiritual, principalmente para dar conta das suas limitações.
e que se ficasse junto, ao invés de amenizar ou de aparar arestas, iriam tornar esse débito, essas consequências ainda piores. Eles iriam sair daqui piores de que quando reencarnaram. Acredito que isso possa acontecer? De um casal que eles vieram com compromisso, mas a dificuldade, a resistência a mudar e a se trabalhar foi tamanha que eles saíram daqui piores do que quando entraram. Vocês acham que isso acontece? Por isso que o divórcio é o menos pior, dependendo da realidade do casal. É importante que os filhos, de acordo com a idade e a maturidade, tenham o entendimento de que está acontecendo, não os deixando alheios à situação, mas que estes compreendam que os pais estão se separando, o que jamais deixarão de ser e que jamais deixarão de ser pai ou mãe. Mostrar que nem sempre isso tem um lado ruim. Há muitos pontos positivos de se ter duas casas, por exemplo. Então é interessante que eles tenham essa maturidade e que o pai tenha em mente que o divórcio é com a mãe. Tem pai que divorcia de tudo, né? A mãe, os filhos, e acredita, há muitos pais que acreditam que o papel dele como pai se restringe a pagar pensão, a não deixar faltar alguma coisa para as crianças. E isso infelizmente é ridículo, tá? Porque a presença do pai na vida de um filho, ela não passa por questões materiais. Questão material é obrigação, isso nem se fala. O pai, ele deve se fazer presente, tá? Independente da circunstância. Então, infelizmente, muitos pais acabam às vezes contraindo uma nova relação, às vezes até tendo novos filhos, né, com a outra parceira, e vai se distanciando muito dos filhos, aparecendo mais em aquelas ocasiões, aniversário, Natal, aquelas datas comemorativas, e infelizmente ele está desperdiçando uma grande oportunidade de ser uma referência e de fazer diferença na vida desse filho, como uma presença mais atuante. Não saia por aí querendo encontrar logo um outro relacionamento, um outro amor. Esgote primeiro a sua dor, sua amargura, seu sentimento. Só dê lugar a um novo amor se estiver, de fato, pronto para se envolver novamente. Um amor só para superar a dor de outro é prejudicial para ambas as partes, porque só vai causar mais sofrimento. Ficar com outra pessoa só para não ficar sozinho não é bacana. Há momentos em que é importante estar um pouco consigo mesmo. Mas se você não gosta da ideia, você pode, por exemplo, voltar a fazer coisas que fazia antes, rever e resgatar antigas amizades, voltar a praticar aquele esporte ou fazer aquele tão desejado curso. Mente ociosa só gera pensamentos negativos. Então, foi como eu havia colocado. Respeite esse momento. Engatar um relacionamento logo de cara, logo após término, tá? É uma atitude muito precipitada, impulsiva, e você corre um sério risco de repetir processos que você já havia vivido na relação anterior. Então é interessante você fazer uma autoanálise, identificar todos aqueles pontos que você sente que você precisa trabalhar e que são seus e que independe de quem você venha conviver. Procure ser discreto no que diz respeito às redes sociais. Eu fico bobo de ver, tem gente que sai do cartório e já põe, já muda o status e já muda totalmente a configuração, E às vezes coloca coisas muito apressadamente. Aí ela muda. Aí no meio da semana, eles resolvem dar uma chance para eles mesmos, a reconciliar. Aí lá vai ela de novo mexer no status. Parece às vezes uma atitude muito de adolescente. Termina de manhã, volta à noite, briga. Termina de manhã, volta à tarde, briga à noite. Então, cuidado com
O seu divórcio, gente, ele não precisa ser coletivo. Goiânia não precisa ficar sabendo disso, né? O planeta não precisa ficar sabendo. Então tem gente que não mede, né, esforços no sentido de ficar compartilhando. Então tem situações que elas são muito íntimas, né, muito pessoal, para a gente ficar divulgando assim, de uma forma tão exacerbada. Cuidado com as mudanças de status de relacionamento. Só expõe o fato à separação quando ela já estiver decidida e você esteja certo de que não vai voltar mais. Ficar nessas idas e vindas de atualizações mostram que você está instável e querendo atingir o outro. Tenha cuidado nesse quesito, porque muitas empresas, por exemplo, usam as redes sociais como ferramenta de consulta. Da mesma forma, ficar vigiando o outro também não é legal. Talvez seja melhor excluir de vez para ficar sofrendo. Então, seria interessante, né? Se você já bateu o martelo, para que manter o outro na sua rede, né, no seu contato? E visitando lá, né, vendo as novas relações, os programas, né, para se torturar, para sofrer mais. Então, tudo aquilo, gente, que você sente que pode gerar dor, sofrimento, pós-rompimento, evita. Então, às vezes, ficar repetitiva, né, de uma forma repetitiva, falando, né, tem gente que não enterra nunca, né, não sepulta nunca aquela situação e fica ali velando eternamente. Então, fique mais vigilante. Tudo aquilo que for trazer alguma lembrança amarga, que vai mexer com o seu humor, vai te desestabilizar, muda o foco, né? Opções. A boa notícia é que existem opções muito mais saudáveis. E por fim, ame a si próprio, em primeiro lugar. Não fique esperando que a sua felicidade venha de outra pessoa. Só você é responsável pelos seus sentimentos e pelas suas escolhas na vida. Essa história da metade da laranja, sei não, viu? Então, muito cuidado, né? Tem gente que acredita que ele só vai ser feliz na medida que encontrar alguém que o faça feliz. Pessoal, nós temos autonomia e condições suficientes para ser feliz, independente de estar acompanhado ou não, e até mesmo de quem a gente está acompanhado. Eu não posso transferir ao outro a responsabilidade. Você tem a obrigação de me fazer feliz, hein? Veja lá o que você vai fazer da minha vida, hein? É como se você pegasse as rédeas da sua vida e toma, daqui para frente é você que vai gerenciar a minha vida. Você é um espírito, você é singular, você é único e você tem um compromisso com a sua encarnação. E isso independe de companhia. Eu não posso, relacionamento não é uma loteria. Eu sou infeliz, minha vida é muito triste e eu só vou ser feliz se algum dia aparecer alguém e esse alguém vir colorir a minha vida. Não. A minha vida tem que ter sentido, graça, alegria, paz, independente de estar com alguém. Transferir para o outro a responsabilidade de fazê-lo feliz é, no mínimo, comodismo, preguiça, romantismo, ignorância, né? Porque eu não tenho essa competência. Quem tem que se fazer feliz é a própria pessoa, é o dono da própria vida, da própria encarnação. Então, o outro não tem esse direito e nem esse poder de fazê-lo feliz. Eu que tenho que encontrar. Então, olha que coisa gostosa, se você chega nesse estágio em que a minha vida tem sentido, eu gosto do ser humano que eu sou, eu sei o que significa essa encarnação para mim, eu tenho bons amigos, eu me relaciono muito bem com essas pessoas, tenho bons vínculos, eu tenho um trabalho que eu amo o que eu faço, amo a minha família,
tenho tantas coisas que me dão graça, alegria e prazer nessa vida, e estou bem, feliz, independente de estar com alguém. Se chega alguém na minha vida, seja bem-vindo, que delícia. Quem sabe se alguém vai agregar mais valor ainda à minha vida. O que eu não posso é acreditar que minha vida só vai ter sentido quando aparecer alguém. E se esse alguém for um mau caráter? E se esse alguém for uma pessoa desequilibrada, depressivo, com transtornos mentais ou de humor? Eu vou ficar refém do humor dessa pessoa? A minha felicidade, a minha realização, ela não pode estar condicionada a uma outra pessoa. Eu tenho a obrigação de arrumar minha casa, de tornar minha casa linda, impecável, agradável, e estar bem comigo mesmo, independente de ter ou não alguém. Transferir a responsabilidade para que a pessoa dê, ou me faz feliz, porque minha vida é tão fraquinha, tão sem graça, eu vivo numa sarjeta, faz minha vida ter sentido? Ah, não, gente, isso é muita preguiça, muito atraso, muito comodismo. Então, não transfira para ninguém a responsabilidade de fazer feliz. Essa tarefa é sua, esse compromisso é seu, e a vida tem que ter sentido independente de você estar solteiro, casado, divorciado, com filho, sem filho, independente da faixa etária. Acho que a gente tem que ver isso umas 25 vezes por dia, né? O que a gente puder fazer em nome da saúde mental, espiritual dos nossos filhos, então nós vamos ter que aprender a ceder. De repente, você vai ter que fazer papel de bobo, de surdo, de cego. Eu não estou vendo isso, eu não estou ouvindo. Eu estou no meu segundo casamento e em nome da saúde da minha filha, inúmeras vezes, isso que eu estou falando aqui não me faz santo nem melhor do que ninguém, tá, gente? Eu abri mão, eu me fiz de não ouvir isso, tudo aquilo que eu senti e sentia que eu podia fazer para não tornar a situação pior e para que eu e a minha ex-parceira nos tornássemos amigos e nos respeitássemos, eu fiz, faço e farei a vida inteira. E para dar uma boa base e para que minha filha não sofra mais do que ela sofreu quando houve o rompimento. E hoje nós somos amigos. Hoje não, já tem um tempo. De sairmos, eu e minha atual esposa, e minha ex e o atual parceiro dela, para jantarmos. Recebemos eles na nossa casa, eles nos recebem na casa deles, jantamos todos juntos, conversamos, nos respeitamos, porque queremos o melhor para os nossos filhos. Então não deixe que a mágoa, o ódio, a rejeição, seja lá o que for, já basta o que existe no seu coração. Não transfira isso para o coração dos seus filhos. Eles não merecem. Bom, é isso. Obrigado.